Oi gente, tudo bom? Tô passando por aqui hoje pra contar uma história bem rapidinha pra vocês, mas que eu comentei em algum dos vídeos aqui do canal que eu fiz. Eu acho que foi o vídeo de capas mais bonitas da minha estante, que eu mostrei esse livro, e eu contei uma história de uma vez que eu emprestei um dos meus livros preferidos da minha estante, e ele voltou bem danificado. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre como isso aconteceu e como eu reagi, como essa foi uma das experiências mais traumáticas da minha vida de leitura. Logo quando eu comecei a ler e eu descobri muito assim a paixão pela leitura, eu tinha uns 12, 13 anos e eu tinha uma professora na escola, no ensino fundamental ainda, que era a professora Ludmilla, de português, e de vez em quando ela me presenteava com alguns livros assim que ela sabia que eu ia gostar. E um desses livros foi A Seleção, que foi um livro que eu me apaixonei logo de cara. Eu amei a capa, e até hoje é uma das minhas capas preferidas, realmente. E eu me apaixonei pela história, eu li muito rápido, e foi logo quando eu tava começando a ler mesmo, assim. Começando a ler não, né? Começando a gostar de ler, até o hábito da leitura. E eu me apaixonei pela história, foi um livro incrível, e eu queria que todo mundo conhecesse esse livro. Então eu resolvi emprestar esse livro para uma amiga minha da escola, que ela leu e ela amou, e a gente estudava junto, a gente estudava na mesma sala, então a gente sempre trocava livros e a gente conversava sobre os livros, e era uma experiência muito legal. E aí eu conheci outra menina da escola que também disse que gostava de ler. Eu não conhecia muito bem ela, assim, ela era de outra turma, acho que era até de outro ano. E ela falou assim, nossa, eu quero muito ler esse livro é lindo, eu quero muito ler. E eu, muito boba, muito tola, emprestei o meu livro para ela. Em troca, ela me emprestou o livro A Hospedeira, que eu acabei nem conseguindo ler. Eu li, não consegui nem terminar de ler o primeiro capítulo. Mas aí eu emprestei o livro, A Seleção, para ela, e ela me emprestou A Hospedeira. Acontece que, quando eu peguei o livro que ela me emprestou, eu percebi que o livro estava um pouco danificado, assim. O livro estava velho, o livro já estava bem sujo, a capa estava toda machucada, o livro estava descolando essa partezinha aqui. E aí eu fiquei assim, assustada, eu fiquei com medo, fiquei pensando, meu Deus, o que é que essa garota vai fazer com o meu livro? Logo nesse primeiro momento eu já tava com um pressentimento que alguma coisa ia dar. E aí passaram-se alguns dias, uma semana ou algum tempo a mais assim, e eu falei pra ela, eu não lembro como aconteceu, eu não lembro se eu pedi pra ela trazer o livro de volta, eu tenho uma vaga recordação disso, mas aí ela me entregou o livro. E quando eu peguei o livro, eu já percebi que tinha algumas coisas erradas com ele. A começar pela barra lateral aqui do livro, tava bem suja. O livro já tava bem assim, tipo, com carinha de usado, sabe? E quando eu entreguei, esse livro tem a página branca, né? E quando eu entreguei, tava, tipo, normal, assim, limpo. Tava, tipo, dava pra ver que alguém já tinha lido antes, porque eu e minha outra amiga já tínhamos lido, mas não estava sujo. E aí eu comecei a ficar um pouco preocupada, principalmente quando eu folhei, no primeiro momento em que eu folhei o livro, começaram a aparecer coisas assim. Sim, gente. Ela, não sei como, estourou uma caneta dentro do meu livro. E foi um desespero, porque na hora que eu vi o meu livro, meu querido livro, um livro que eu amava tanto, 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 de sujo, de caneta, isso aqui é nada perto do que aconteceu. Eu vi o livro inteiro sujo de caneta. E aí ela colou por cima do livro, ou por cima do lugar em que estava sujo de caneta, ela colou um durex, que até hoje eu nunca tirei, né? E tá aqui amarelado, feio também. Ela colou um durex. O problema é que realmente sujou em cima das frases, que dificulta realmente. Ainda aconteceu alguma coisa no meio disso, porque alguns trechos do livro apagaram. Eu não sei como alguns trechos do livro apagaram, mas apagou. E ela foi e escreveu as palavras de caneta em cima desses trechos. O livro ficou todo manchado por dentro. Foi assim, um horror. E aí, na hora que eu peguei o livro, eu percebi que eu ia ficar traumatizada pra sempre de emprestar os meus livros pra qualquer pessoa que eu não conhecesse bem, assim. Até hoje eu ainda empresto livros, eu realmente empresto pras minhas amigas, pra pessoas que eu conheço e que eu sei que vão ter cuidado. E talvez hoje em dia eu tivesse uma reação bem assim, mais assertiva de falar com a pessoa, tipo, você tem que me dar outro livro, isso aqui são condições. Um dia, eu com os meus 14 anos, morrendo de medo de brigar na escola, eu peguei o livro, eu engoli em seco, segurando bem as lágrimas, e eu apenas virei e fui embora, com muita raiva. Até hoje eu pego o livro, e eu lembro disso e eu fico morrendo de raiva.
Graças a Deus nunca mais aconteceu nenhuma experiência tão traumática emprestando livros, mas também eu escolho muito a dedo quem eu realmente vou emprestar livros, quem eu não quero emprestar, eu apenas desconverso mesmo, eu fico muito chateada. E depois, vocês lembram, né, que eu contei que eu peguei emprestado a hospedeira. Quando eu devolvi a hospedeira pra ela, mesmo sem ter lido, assim, nada, eu descobri que, na verdade, aquele livro, a hospedeira, era emprestado de outra pessoa, que ela nunca devolveu. Então, assim, talvez tenha sido até uma sorte eu ter recebido este livro nesse estado, porque pelo menos eu recebi meu livro de volta. E essa foi a história traumática de quando eu emprestei um livro na escola. Me conta aqui nos comentários se você também empresta livros e se você tem medo disso acontecer ou se algo parecido assim já aconteceu com você. Deixa aqui nos comentários, aproveita e se inscreve no canal, porque nesse mês de julho eu tô preparando vários conteúdos super legais pra aqui. Beijo!